Tem pessoas que é contra o dízimo e acaba indo para o inferno, viu? Quando nós deixamos de pagar o dízimo, irmãos, nós largamos o Senhor. E nada, irmão, o dízimo do tempo da lei negativo. Jesus revelou que o dízimo é antes da lei. Antes. Se Deus não repreendeu o devorador, como Deus me mostrou esse macaco nas minhas costas como um tranca-rua, ele devora tudo. Nunca sobra nada. Abraão era o tempo de Moisés? Não, Abraão foi antes de Moisés. Foi antes da lei mesmo. E a Bíblia fala que Abraão deu o dízimo de tudo. Tudo! Eu via lá no inferno um empresário sofrendo no inferno, porque também não dava o dízimo na igreja. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, meus irmãos. Estou aqui através desse vídeo para relatar uma experiência que tive com o Senhor. Deus me deu um sonho, uma visão a respeito do dízimo. Por quê? Por eu achar que o dízimo era voluntário, eu estava sendo relaxadamente com o dízimo e Deus me corrigiu nessa parte. E não é a primeira vez, irmão. Há 2 anos atrás, o Senhor me deu uma experiência, que essa eu esqueci, mas Deus tinha me falado algo a respeito do dízimo. E agora essa semana passada, por eu estar me procurando, me colocar na posição, na presença de Deus, o Senhor já me corrigiu de novo. Então eu vou relatar para os irmãos. A visão, irmãos, foi da seguinte forma, que eu estava em um lugar e eu precisava sair fugindo do inimigo, como se fossem atirar nas minhas costas. E quando eu saía dali, saía montado nas minhas costas um demônio. Eu sei que era um demônio porque Deus me deu o nome dele. O nome desse demônio chamava Tranca-Rua. Quando eu olhei de lado assim para ver o que estava nas minhas costas, era um macaco gordo. Um macaco que estava com o rosto redondo. E quando eu acordei, esse macaco tinha o nome de Tranca-Rua. Era o demônio Tranca-Rua. Quando eu acordei, eu entendi. Nós não tem aquela expressão que quando alguém está vivendo às custas do outro, a pessoa diz, fulano está vivendo nas minhas costas. Então, irmãos, porque o nosso trabalho é dos nossos lombos, né? Nós tiramos nosso sustento dos nossos lombos, é nós que se esforça, que trabalha. Então tem alguém comendo o nosso suor, comendo aquilo que nós produzimos. Então Deus me deu essa experiência que esse macaco estava vivendo nas minhas costas. Estava gordo. E eu tenho passado provas, irmãos, espirituais e materiais por causa disso. Inclusive já estou com mais de 2 anos, acho que eu já até citei em alguma live aí com o pastor Van Cleide. Por quê? Porque há uma prova financeira. E através desse sonho eu vim me despertar. E eu agora entendi e não tenho dúvida que Deus está cobrando de mim o dízimo, que eu tenho que devolver direito. Aqui em Malaquias 7, que é o termo que nós dizemos que é do Velho Testamento, que isso aqui era só para o povo de Israel. Mas nós vemos aqui, irmãos, veja só. Malaquias capítulo 3, versículo 7 diz: desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Quando nós deixamos de pagar o dízimo, irmãos, nós largamos o Senhor, nós deixamos Deus. E quando nós deixamos Deus, irmãos, então o que acontece? Deus também nos deixa. Aqui está dizendo, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Aí eles perguntavam, em que havemos de tornar? Veja o verso 8. Roubará o homem a Deus? E todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. No verso 9 diz, com maldição sois amaldiçoados. Está vendo, irmãos? Nós somos amaldiçoados. Isso não é Velho Testamento, irmão. Ou seja, não é caso só do Velho Testamento. Por quê? Deus libera uma maldição para aqueles que não pagam o dízimo e não repreende o devorador.
Veja aqui, ó, no verso 11 diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, que é o seu trabalho. Entendeu? Naquele tempo eram os frutos da terra, mas hoje é o seu trabalho. Eles não tinham que trabalhar para ter o fruto da terra? Assim nós também temos que trabalhar para adquirir o pão de cada dia. Então não muda nada, de fruto da terra para o que você adquire, não muda nada. Porque hoje você ganha dinheiro, você vai lá e compra o que você quer. Compra o fruto da terra, que é o arroz, o feijão, entendeu? Então, irmãos, aqui o Senhor está dizendo que por causa de vós repreenderei o devorador. Se Deus não repreender o devorador, como Deus me mostrou esse macaco nas minhas costas como um tranca-rua, ele devora tudo, nunca sobra nada. Aí, se nós vier aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, diz assim, ó: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Tá vendo? Se nós somos de Cristo, nós somos descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então aqui a promessa diz respeito à igreja também, porque nós somos de Cristo. Nós somos os descendentes de Abraão conforme a promessa de Deus. Tá entendendo? Então não é caso de Velho Testamento, irmão. Eu apanhei muito, eu sofri muito e eu não quero mais sofrer. Eu vou fazer a coisa agora daqui para frente direito, certo? Hoje mesmo eu já devolvi o meu dízimo. Sabe por quê? Porque eu preciso me consertar. Deus me fez saber que tem que se consertar nessa parte. Agora veja aqui, meus irmãos. É porque é assim, irmão. Nós sabemos que o dinheiro é um caso sério. Dinheiro é um caso sério e muitas pessoas se apegam ao dinheiro. Principalmente o pobre. Porque o pobre tem muitas coisas para pagar. E ele tendo muitas coisas para pagar, às vezes ele só quer devolver o dízimo se lhe sobrar dinheiro. E não lhe sobrando dinheiro, não paga. Que é uma coisa rara sobrar dinheiro para pobre, não é isso? Então, irmão, se nós deixar de pagar o dízimo, nós vamos sofrer as consequências. Porque, além de ter uma maldição, porque o próprio Deus disse: com maldições sois amaldiçoados. Veja só, meus irmãos, como que nós vamos ter uma vida próspera e abençoada na presença de Deus, roubando o dízimo, sendo que tem uma maldição? Com maldição sois amaldiçoados. Veja que eu li lá em Gálatas: se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. É nós, irmãos. Porque o Velho Testamento, ele é sombra das coisas futuras. Você está entendendo? Então, irmãos, eu não vou mais deixar de pagar dízimo. Eu vou pagar o meu dízimo conforme o Senhor determinou. Porque a maldição de Deus está sobre aqueles, irmãos, que não pagar o dízimo. Eu tenho sofrido muito e não quero mais sofrer. Eu me baseava, arrumava desculpa de tudo quanto é jeito. Por quê? Há até grandes denominações, como a Congregação Cristã no Brasil, não cobra dízimo porque entende que dízimo era na lei, que dízimo era no Velho Testamento. Agora observe uma coisa aqui, irmãos. Eu me baseava também aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Eu vou ler para os irmãos, que era uma das reverências que eu tinha para não pagar o dízimo, não se sentir obrigatório pagar dízimo. Que diz assim, ó: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então aqui eu já entendi assim, ó, que se não era necessário, o dízimo não está aqui, então não era necessário. Que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Então, irmãos, como o dízimo não está aqui, e os apóstolos pouco citaram a respeito de dízimo, então eu pensava assim, eu entendi assim, que o dízimo não era voluntário, você pagava se você quisesse. Mas o Senhor me provou o contrário, irmão. Deus me provou o contrário.
E examinando direitinho aqui Malaquias, nós vemos que no verso 7 diz: desde o dia de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim no dízimo, o Senhor está dizendo. Pode ler o texto. Então, irmãos, vamos fechar esse vídeo aqui com 10 minutos de vídeo. Que os irmãos entendam. Eu, a partir de agora, não deixo mais de pagar o dízimo. Vou pagar o dízimo do Senhor todo o tempo da minha vida daqui para frente. Porque eu sei, irmãos, que a experiência que Deus me deu e a vida que eu estava vivendo, de sofrimento, uma vida mesquinha, quando sobrava algum dinheirinho, aparecia uma coisa para levar. Nunca fica com você, irmão. Nunca fica com você. Amém? Que os irmãos entendam, e aqueles que atentar para essa experiência, principalmente bíblica, então você vai ser bem sucedido e ser abençoado por Deus. Eu não vou dizer que se você não pagar, você vai para o inferno. Por quê? Porque aqui está relacionado a Deus liberar a bênção para você. Mas eu não acredito que Deus vai levar para o céu uma pessoa que ele amaldiçoou. Isso é perigoso, né? Se Deus fosse levar para o céu uma pessoa, ele não ia amaldiçoar. Então, se ele diz: com maldição sois amaldiçoados, Malaquias 3:9, sois amaldiçoados porque me roubais. Então, irmão, é perigoso até para a salvação. Nós sabemos que somos salvos pela graça, mas o Senhor deixou para nós obedecer, né? Se nós não obedecer, é perigoso. Ele diz: orai e vigiai para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Era chamado de crente ladrão. Olha aí os crentes ladrão no inferno. Ladrão. Eu perguntei para o anjo: como ladrão? Ele dizia: é os crentes que roubavam no dízimo e roubavam na oferta, na casa do Senhor. Aí disse o anjo: olha aí no inferno, tem crente que pagava o dízimo na igreja pela metade, enganava o tesoureiro da igreja, mas não enganou a Deus. Tem pessoas que é contra o dízimo e acaba indo para o inferno, viu? Preste bem atenção. Tem pessoas que para querer se desculpar do dízimo, e nada, irmão. O dízimo é do tempo da lei, negativo. Jesus revelou que o dízimo é antes da lei. Antes. Abraão era o tempo de Moisés? Não, Abraão foi antes de Moisés. Ele foi antes da lei mesmo. E a Bíblia fala que Abraão deu o dízimo de tudo. Tudo. Quando fala tudo, é tudo. Entenda, irmãos. Teve um irmão lá que chegou para orar lá em Rondônia, que o cabrito estava morrendo, dava um tiro de pá. Aí é morto, mas o cabrito morreu galinha. Não sei quanto morre assim. Aí chamaram: vai lá, evangelista, orar que o irmão está perdendo as galinhas tudo. Os cabritos estão morrendo um por um. E eu fui. Cheguei lá, Deus falou comigo: é o devorador. Eu permiti entrar, que ele não é fiel no dízimo. Falei, pergunta para ele. Falei: irmão, você é fiel no dízimo? Ele pensou para falar. E a mulher fiel, né? A mulher é fiel. Fala logo, homem. Tu não é dizimista, tu não é dizimista fiel não, coisa nenhuma. Tu não paga o dízimo não. É mesmo, irmão? É verdade, irmão. Fazer uma pergunta agora. E estava morrendo. Eu falei: sabe da coisa? Vou perguntar logo para o irmão para ele falar. Senão os cabritos vão morrer tudo. Ele ia perder as galinhas tudo. Aí eu falei: tu promete agora perante Deus que vai ser fiel no dízimo a partir de hoje em diante? Tu promete, irmão? Eu prometo, irmão. Eu prometo de ser fiel a partir de hoje. Agora sim, agora eu vou orar. Aí comecei a orar repreendendo o orador. Quando eu orei repreendendo, acabou.
as galinhas que parou de morrer, os cabritos parou de morrer, e Deus abençoou ele depois, porque ele foi todo mês, ele dava o dízimo, até do mantimento, irmão. Teve irmão que dava o dízimo até do arroz que plantava. Aleluia. Então, sede fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aleluia. Glória a Deus. Ouça nesta noite, irmãos. Lá o anjo mostrou no inferno. Olha aí no inferno. Empresário rico, disse o anjo, que roubava também no dízimo. Milionário. Olha aí. Eu via lá no inferno um empresário sofrendo no inferno, porque também não dava o dízimo na igreja. Seja fiel em tudo. Aleluia. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará.